Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Circuito Mulher. Um momento importante de nós nos sentirmos seguras em um ambiente que proporciona muito conhecimento e muito desenvolvimento. E para continuar essa nossa jornada, eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito especial e quero que vocês recebam com muita energia positiva nesse nosso palco digital, a Paty. Paty, seja muito bem-vinda ao Circuito Mulher. Obrigada, Tati. Um super prazer e uma super honra de pisar nesse palco virtual aí com vocês, no Circuito Mulher. Aqui é a minha primeira vez nesse palco do circuito. E hoje eu vim falar de barreiras de gênero e vieses inconscientes, desafios que impactam a carreira da mulher. Por que eu escolhi esse título, né? Essa abordagem, porque, Paty, eu trabalho já há 25 anos, né, com mulheres praticamente dentro do consultório, eu sou psicóloga, e eu comecei a sentir, assim, muita dor na fala das mulheres quando elas contam ainda dos seus trabalhos, né, e eu falei, gente, não é possível que 99% das mulheres que eu atendo tem esse nível de dor quando elas falam das suas carreiras, principalmente no mundo corporativo. E foi o momento que eu quis fazer uma expansão de carreira para dentro, né? Para trazer esses conteúdos dentro da empresa, principalmente falando com as lideranças. Muito bom. Então, sem mais delongas, quero que você se sinta à vontade, porque o nosso palco é todinho seu. Obrigada. Vamos lá, então, dando continuidade aqui. Como eu falei, eu trabalho já há 25 anos, né? Sou fundadora do Mulheres Despertas e me especializei em equidade de gênero e liderança feminina. Então, hoje eu faço um trabalho em paralelo, consultório, junto às empresas também, levando palestras de conscientização, principalmente nessa questão de diversidade de gênero, né? E para começar aqui, eu gosto sempre de trazer um reflita, né, para a gente, porque quando a gente fala de carreira, nós, principalmente nós mulheres, né, a gente, tudo que a gente faz, a gente tem essa potência, essa tendência a mergulhar muito nas coisas. Ou a gente pega com tudo, ou a gente não pega, né? Mas quando a gente pega, a gente vai com tudo. E muitas vezes a gente se perde, a gente perde a nossa identidade no meio daquilo que a gente escolhe se entregar tanto. Por isso eu trouxe aqui uma conhecida nossa, acho que é uma conhecida de vocês também, que é Roda da Vida, principalmente um trabalho que as coachings fazem, né? Esse trabalho de mergulhar um pouco na roda, para a gente entender, compreender a totalidade do nosso ser. Então, a nossa profissional, a nossa carreira, ela está num pedaço. Você vê que a roda, ela é dividida em 4 momentos, né? Nesse quadro, em 4 áreas e 4 dimensões. E a gente pode ver que tem a dimensão do pessoal, da qualidade de vida, dos relacionamentos e do nosso profissional. Então, dentro de cada um, ele está dividido em 3. Então, vamos começar aqui do nosso pessoal. Então, saúde e disposição tem a ver com a nossa vivência pessoal, desenvolvimento intelectual, então os livros que a gente gosta de ler, os cursos que a gente gosta de fazer. Equilíbrio emocional também tem a ver, né, como a gente faz a gestão desse nosso equilíbrio emocional. Quando a gente vai ali para a qualidade de vida, existem nossos hobbies, nossas diversões, o que realmente nos faz plenas e realizadas nessa questão da qualidade de vida, né? Dentro da nossa espiritualidade, aquilo que realmente faz que a gente ancore, né, melhor no nosso trabalho, no nosso propósito aqui na Terra. Aqui eu não digo nem, você pode ter uma religião, mas pode ser que você não se sinta à vontade de ficar presente dentro de uma instituição. Aqui é mais a espiritualidade que você contata internamente, aquela conversa de você com você mesma e com aquilo que você acredita que seja superior a você.
Quando a gente vai para a área dos relacionamentos, existe a nossa vida social, a vida com os nossos amigos, os amigos que a gente escolhe para a nossa vida, que eles viram família para a gente, né? Os relacionamentos amorosos, né, durante a nossa vida, essa questão afetiva que nos move tanto, principalmente a nós mulheres, né, o tanto de intensidade, muitas vezes, que a gente coloca aqui, e família, que é a nossa família nuclear, a nossa raiz de onde a gente veio, a nossa ancestralidade, e a família também que a gente constrói. Dentro do profissional, agora pegando bem essa dimensão da carreira, a gente tem a realização e propósito dentro dessa dimensão. Então, na minha carreira, eu estou falando de carreira, eu não estou falando de trabalho, depois eu vou deixar bem clara essa diferença, né? Quer dizer, o que é aquilo que me realiza? O que lá atrás, principalmente ali quando eu era pequenininho, quando eu pensava em ser alguma coisa, o que me impulsionava, né? O que a minha criança interior contava sobre uma realização? Quando eu pensava lá, quando eu era criança, quando eu ficasse adulta, o que eu queria fazer na minha vida, né? Recursos financeiros, que é aquilo que é o pilar, é um pilar que nos ajuda muito, né? No sentido de nos tornar independentes. Eu sempre digo para as meninas novas, às vezes, que chegam na minha vida, como mentoria, eu falo para elas, gente, a gente precisa, nesse mundo moderno feminino, mesmo que a gente tenha um bom relacionamento, nosso parceiro seja fantástico, a gente precisa construir a nossa independência financeira. Não existe acordo, para mim, não existe acordo para isso, nem negociação. A gente precisa ser capaz de conseguir a nossa independência financeira para que a gente possa viver a nossa liberdade, sabe? Os nossos caminhos de independência através dessa liberdade que o dinheiro nos traz. Para que o que tem... Olha, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que eu atendo que muitas vezes não trilharam um caminho profissional nem financeiro, e muitas vezes o relacionamento afetivo começa a ficar ruim, ela não consegue se desvencilhar em função dessa questão, né? E contribuição social, né, que é uma coisa que a Tati Souza fala tanto pra gente. Qual é o seu legado no mundo, sabe? Isso me permeia muito quando eu ouço a Tati falando, e eu fico com isso muito no coração e na alma. Qual que é o seu legado para o mundo? A gente tem que pensar nisso, a gente não pode só pensar na questão financeira, a gente tem que pensar na nossa realização pessoal, no trabalho, e na contribuição no legado que a gente vai deixar para o mundo, tá? Então, algumas questões são, o que eu necessito nesse momento da minha vida? É uma coisa que a gente precisa pensar. O que eu necessito nesse momento? A gente, muitas vezes, não pensa, a gente entra no batidão da vida, naquela tarefeira. Eu menciono muito essa tarefeira na nossa vida, porque a gente pega muita coisa na mão e, muitas vezes, a gente não se pergunta o que eu necessito nesse momento de verdade. Né? O que é prioridade na minha vida, sabe? O que eu preciso realmente investir, né, para que a minha vida possa seguir dentro de um plano que eu me propus. E muitas vezes a gente não se pergunta isso. Tenho contemplado a totalidade do meu ser? A totalidade do meu ser tem muito a ver com essa roda. Então, a gente precisa refletir nesse todo que eu sou. E assim, uma pergunta muito importante é, o que significa para você ter uma carreira? Tá? Então, trabalho é aquilo que eu faço no meu dia a dia, né? Eu estou num certo trabalho, eu estou fazendo as minhas atividades, eu estou fazendo aquilo que o meu trabalho propõe, mas eu não posso esquecer de trilhar uma carreira, que eu tenho uma carreira pela frente. Então, muitas vezes eu estou num trabalho, mas esse trabalho ele não está contemplando uma necessidade minha de carreira. E o que acontece? Isso é uma barreira para nós mulheres. Vocês vão ver que estão dentro das 3 barreiras maiores nossas dentro da nossa carreira. Vou falar um pouquinho mais adiante isso. Então, a gente precisa ter foco nessa questão também, né? O que é carreira e o que é aquele trabalho que eu estou fazendo naquele momento. Outra coisa importante, os meus valores, eles estão alinhados com a minha carreira? Vou dar um exemplo super prático disso. Eu, Patrícia, eu gosto muito de viajar, muito mesmo. Obviamente, agora na pandemia eu não estou podendo viajar. Mas eu, por exemplo, o meu valor, eu tenho um valor na minha vida que eu preciso ter os meus horários
que eu possa fazer a gestão dos meus horários. Talvez eu não poderia estar num trabalho que exigisse de mim cumprir 8 horas seguidas de trabalho todo dia, naquele trabalho CLT, mas isso sou eu estou falando de um valor para mim. Por quê? Porque eu gosto de ter meus planejamentos e muito essa questão do tempo para mim também, para aquilo que me realiza como um propósito também pessoal. Eu preciso ter meus horários móveis. Então, para mim, fazer como eu estou fazendo faz 25 anos, para mim me apoia muito. Isso é um valor que me apoia. Então, pense em você. Quais são os valores que você tem na sua vida? Faça uma lista dos seus valores e depois observa se a carreira, para onde você está levando ela, e o seu trabalho nesse momento, eles estão apoiando os seus valores pessoais? Reflete nisso também. Bom, uma das primeiras barreiras sociais para as mulheres, gente, essa é uma diferença muito grande de gênero que a gente tem, tá? Entre homem e mulher, né? O que a sociedade apoia nos homens, né? Os homens, geralmente, eles são julgados dentro do mundo do trabalho pelo seu potencial. Então, as pessoas sempre pensam, puxa, aquela pessoa tem aquele potencial, putz, vou chamar ela para vir para cá, porque eu sei, numa conversa com ele, eu vi que ele tem esse potencial, eu observei e tal. E o sucesso é atribuído às habilidades desse homem. E sempre, a maioria das vezes, os requisitos são bem menos rigorosos para qualquer promoção. O que acontece com as mulheres? Isso se inverte, né? Nós somos julgadas pelas nossas conquistas, ou seja, se a gente realizou e conquistou, tá ok, né? Se a gente não realizou ou não conquistou, isso não tá visível para a gente, isso é uma característica, vamos dizer, que nessa sociedade que a gente está, nos deixa mais invisível, né? O sucesso é atribuído à sorte. Imagina, gente, o sucesso da mulher geralmente é atribuído à sorte. Gente do céu, dá para a gente imaginar isso, essa palavra sorte, se a gente olha para as nossas vidas e vê o quanto a gente impulsionou desde o início das nossas carreiras para a gente estar aqui hoje, né? O que realmente não existe sorte nessa história, né? Pode existir sincronicidade, que é uma coisa muito diferente que sorte. E os requisitos são bem mais rigorosos para promoções. Então, a gente é muito entrevistada, a gente é muito questionada, não existe uma confiança, a gente precisa mostrar muito, né, o que a gente realiza, o que a gente conquista para a gente ser promovida. Então, isso é algo bem diferente na questão de gênero. Agora, vou mostrar para vocês um pouquinho essa questão dos estereótipos de gênero e os vieses inconscientes. Existem crenças que são programadas no nosso cérebro, assim, desde muito tempo. Aquela coisa, né? Menino usa azul, menino não chora, menino brinca, não pode brincar de boneca, e ele sempre é estimulado a competir. Então, olha as crenças entrando desde muito cedo. Menino usa rosa, não pode rir muito alto porque é feio, não pode subir em árvore porque se tiver de saia, você pode mostrar sua calcinha, né? Não pode. Se sujar muito, andar de skate, a gente tem sempre maior controle da sociedade, né? E às vezes o controle vem de quem? Das nossas mães, porque as nossas mães também estão inseridas nessa cultura patriarcal, assim como os nossos pais, né? Então, por exemplo, já percebeu que muitas lojas de brinquedos, os brinquedos são organizados para o gênero? Tem aquela parte onde das meninas, a parte mais passiva dos brinquedos, onde tem as bonecas, e a parte mais ativa, né, dos meninos, que são aviões, helicópteros, quer dizer, pensa, então, se uma mulher quiser partir para uma carreira de aviação, naquele momento de pequenininha, ela não tem essa permissão, ela só tem a permissão para entrar no local de brinquedos de menina. Estou falando a permissão cultural, vamos dizer assim, né? E uma das coisas muito influentes nessa questão do gênero, o trabalho de cuidar da casa, da educação dos filhos, ela é um território feminino. Quer dizer, a cultura coloca isso como um território feminino, né? E isso a gente precisa
desconstruir, porque a gente sabe que, culturalmente, se a gente está cuidando dos outros, cuidando dos filhos, passa muito tempo só nessa questão, nessa dimensão do cuidar, a gente não ganha dinheiro, né? A gente não movimenta a economia, quer dizer, a gente não se realiza pessoalmente, né, no sentido de colocar os nossos potenciais no mundo, no sentido da nossa carreira. E isso a gente precisa olhar muito fortemente. Tem uma coisa aqui que é a cultura que descuida, né? A gente hoje em dia fala muito da síndrome da impostora, gente, mas eu falo o seguinte, não existiria a síndrome da impostora se não existisse uma cultura patriarcal. Porque a síndrome da impostora, aquilo que diz pra gente assim, eu não sou suficiente, né? Então eu fiz essa palestra, eu gerei essa palestra. Sabe o que acontece comigo? Muitas vezes, depois que eu gero uma palestra, me dá crise no dia que eu vou fazer a palestra. Eu falo, gente, essa palestra não tá boa, nossa senhora, não tá legal, eu acho que eu vou, não sei, de repente vou desistir, vou remontar a palestra. Sabe coisas que passam na nossa fantasia? E hoje em dia eu fico firme, eu falei, não, eu fiz essa palestra, eu vou assumir essa palestra, essa palestra é suficiente. Então, é preciso a gente olhar para isso, né? A cultura da escassez também vem de algo que está faltando ou algo que eu preciso melhorar. Então, a gente está inserida numa cultura de escassez, quer dizer, só que para a gente isso é muito mais impacto para nós, mulheres, porque a sociedade sempre espera mais de nós, né? Que a gente cumpra uma certa estética e perfeição no mundo. Isto vem também de uma mitologia judaico-cristã de 2000 anos, que a culpa sempre está em cima da mulher. Há visto lá o mito principal, que é a Eva era proibida de comer a maçã, só que ela subverteu a ordem e comeu a maçã e levou a humanidade a cair, né, nessa tentação e a perder o paraíso. Opa, a gente tem que rever, desconstruir esse mito, porque é um mito que foi contado por uma cultura patriarcal. Quer dizer, cadê a potência da mulher aí? Você vê que fica sempre... a gente precisa desconstruir, porque fica muito peso, né? E a cultura que devora, somos devorados pelo tempo, que também é um tempo masculino, né? Então a gente pega a ideia de Cronos, que vai devorando, e a gente também é devorada por esse tempo, né? E agora sim, existe uma expectativa para a gente sempre chegar lá, mas lá aonde? A gente tem que se perguntar, né? A cultura está exigindo que eu chegue lá, mas lá aonde? Eu fiz essa pergunta, né? O que a expectativa da cultura tem é o que eu tenho de valor, é aquilo que eu quero realmente? Aí a gente volta nos valores. Mensagens subliminares, seja boazinha, agrade, custe o que custar. Não aparece muito, você não pode, você precisa se comportar, fecha as pernas. Sentir demais é sinal de fraqueza, então engole esse choro, para de chorar, né? E ser mulher é sacrificar por amor. Olha isso, gente. Os homens são assim mesmo, não liga. Os homens são assim mesmo. Você precisa ir fazer sua parte, tem que segurar esse homem. Então, a questão de se sacrificar pelos relacionamentos. Aqui, entrando na última parte da palestra, perguntas que a gente precisa fazer para a gente. Eu estou cuidando de mim? Lembra da pergunta? E do que eu necessito nesse exato momento? Fazer essas duas perguntas, não esquecer disso. Agora, dados sobre a desigualdade entre homens e mulheres. Para terminar aqui, gente, existe uma diferença de salário que pode chegar até 52%. Do mesmo cargo de uma mulher, um homem, a mulher pode receber 52% a menos. Em média, brasileiros e brasileiros, né? A depender da função exercida, também existe aqui uma diferença de 20% a menos, né? E olha um dado muito importante, 30% das mulheres possuem nível superior e pós-graduação, enquanto são 24% dos homens que possuem isso. Então, às vezes a gente fica com medo, com receio de colocar o nosso trabalho no mundo, seja que a gente olhando para isso, seja que a gente estuda muito mais também nesse sentido, a gente coloca muito mais estudo na nossa vida, né?
aqui a população e a força de trabalho que não está trabalhando feminina é 64%. Você já imaginou quantas mulheres estão fora do mercado de trabalho porque cuidam, não são remuneradas? A ONU traz um dado importante, né, que as empresas que têm líderes femininas têm resultados até 20% maiores. E a presença nos altos cargos de mulheres, elas trazem mais produtividade também para as companhias, né? A mulher, a gente tem uma capacidade de se articular muito maior, no sentido, quando a gente vai para cargos de liderança, né? Então, capacidade de gestão fica maior, porque a gente tem essa questão dos trabalhos da casa, então a gente tem uma ligação muito forte com todos os movimentos e dinâmicas, né? A gente valoriza muito o ponto de vista do outro, a gente consegue se comunicar em todos os ângulos e a gente tem uma habilidade de manifestar e criar uma solidariedade e compaixão no mundo. Aí os 3 hábitos que impedem as mulheres de alcançarem seus objetivos, segundo essa mulher incrível que é a Sally Helgensen, eu fiz um curso de liderança feminina com ela, em uma especialização, ela é uma americana. Só para terminar, então, ela fala, seu trabalho não é sua carreira, é isso que eu tinha falado ali, trabalho é uma coisa, carreira é outra. Armadilhas da perfeição, que é aquele ponto que eu contei para vocês da síndrome da impostora, né? De querer agradar sempre, e de querer fazer tudo muito perfeito, e a gente não chega nunca nesse resultado de expectativa externa. E somos criadas para agradar, porque no fundo, desde muito cedo, a gente é criada para agradar. Essas são as 3 barreiras maiores na nossa vida. Insight, último insight, que eu reparei em todo o meu trabalho com mulheres, é que muitas vezes a gente tem habilidades tão naturais, elas são tão natas, são tão já inerentes em nós, algo tão vivenciado, que muitas vezes a gente não valoriza porque elas são muito naturais. Então, às vezes acontece assim, nossa, mas será que eu vou cobrar isso por esse trabalho? Isso é tão natural em mim? Ai, não sei, não tenho nenhum esforço para fazer isso, acho que eu não vou cobrar isso que o mercado está pedindo. Gente, não! É porque a gente tem isso, exatamente o contrário. É porque a gente tem isso tão natural que a gente deve cobrar. A gente deve cobrar o que a gente merece, o que a gente é, os recursos que a gente já tem dentro. Então, eu quero terminar com esse insight do Mulheres Despertas para vocês. Eu sou a Paty Cuóculo, os meus contatos estão aqui, telefone, e-mail. Quem quiser me contatar no LinkedIn é o Paty Cuóculo. E no Instagram, o Mulheres Despertas. Gente, prazer imenso de estar aqui hoje. Obrigada, Fábrica. Obrigada, Tati. Obrigada, Rogério, por eu estar aqui de novo. Um beijo muito enorme para vocês. E quem está assistindo também. Fica com o meu carinho. Nós é que temos que agradecer aí pelo conteúdo tão rico, né, de você trazer com a gente. Sempre é muito gostoso te ouvir, Paty. Você traz todos os assuntos de uma forma tão fluida que fica fácil de a gente compreender os nossos desafios, fica fácil de compreender também que todas nós estamos na mesma jornada, que não somos, né, nenhum bicho estranho, né, de falar assim, isso só acontece comigo. Então eu acho que a mensagem, né, que a gente precisa e que a gente quer realmente oferecer para as mulheres nesse circuito é que os problemas vão existir, as dificuldades estão aí para que a gente possa superá-las, para que a gente possa estar mais fortalecida, e quanto mais nós pudermos fazer isso em grupo, em conjunto, fica tudo muito mais fácil, né, Paty? É isso mesmo, Tati. Só para terminar, tem uma frase que você me lembrou do filme da Comer, Rezar e Amar, que ela fala na Elizabeth lá, ela fala no último finzinho, mesmo no finzinho do livro, ela fala assim, atravessiamo. E é exatamente isso. Atravessemos juntas e unidas, porque realmente a força disso ela se multiplica quanticamente. E é isso, Tati. Eu acredito muito nisso que a gente está fazendo, que vocês estão fazendo. Perfeito, muito bom. Novamente, nosso agradecimento aí pela sua participação. Obrigada, querida. Obrigada. Um beijo imenso.
Para você que está acompanhando o Circuito Mulher, fica por aí, tem muita coisa legal ainda para acontecer. Nós nos vemos na nossa próxima palestra. Tchau, tchau.